do versículo de número 9, do 9 ao 12. Eu não vou até 11 não, tá, irmãos? Eu prometo que até 9, 10 eu termino, tá bom? Tudo certo, né? Os irmãos vão trabalhar amanhã de manhã cedinho, né? Eu também, então vamos juntos. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco, ó Pai, por intermédio da tua santa e bendita palavra, que haja edificação e que o teu povo seja abençoado. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, apenas a tua voz. Então eu rogo a ti, Senhor, usa-me apenas como instrumento nas tuas mãos, que eu e os meus irmãos todos saiamos daqui edificados, Senhor, na tua palavra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Amados, hoje pela manhã nós tivemos uma escola dominical maravilhosa e nós falamos, daquelas pessoas que às vezes entendem que Deus ele não está necessariamente preocupado com o nosso modo de viver. Não é verdade? Ou seja, a gente pode viver de qualquer forma, o mais importante é o nosso coração. O mais importante é nós amarmos a Deus e não importa como nós iremos viver no nosso dia a dia. Por isso que nós temos muitos artistas, que passam a semana inteira, cantando músicas extremamente promíscuas, que depreciam pessoas, principalmente as mulheres, mas nos finais de semana eles estão na igreja, eles se dizem até evangélicos, porque eles dizem que nós só precisamos amar a Deus e viver de qualquer forma. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura passa longe disso. Isso não é verdade, pelo menos não é verdade de Deus revelada na Escritura. Porque a Escritura, irmãos, afirma em todas as suas linhas e entrelinhas que o servo de Deus, ele precisa viver de modo digno do Senhor. Que o servo de Deus, ele precisa viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Que ele tem que viver não como ele acha que deve, mas como Deus ensina a ele viver. E Paulo, irmãos, ele está aqui encorajando essa igreja. Tanto é que logo no capítulo 1, nós já tivemos essa exposição no domingo passado. Ele se apresenta no versículo 1 e no versículo 2, ele chama aqueles irmãos de santos e fiéis. Ou seja, aqueles que foram separados para a glória de Deus e aqueles que estão servindo a Cristo em fidelidade. Inclusive, ele elogia aqueles irmãos porque haviam 3 virtudes muito latentes e presentes na igreja de Colossos, que era a fé, que mais? Eu vou pregar tudo de novo o sermão, tá? De domingo passado, A fé, o amor e a esperança. E ele ressalta que aquelas virtudes presentes na igreja estavam produzindo fruto, conforme ele diz no versículo 6, que aquilo que eles experimentavam do evangelho, do verdadeiro evangelho, estava produzindo frutos e crescendo por toda parte. Ou seja, a nossa maneira de viver precisa ser para a glória de Deus, e não como nós achamos que nós devemos fazer. Por isso que Paulo, no versículo 9, ele começa dizendo, por esta razão, ou seja, fazendo o link com o que ele havia acabado de falar, ou seja, que aqueles irmãos estavam caminhando bem, apesar de viverem num contexto extremamente adverso, com pessoas tentando desviá-los com uma falsa doutrina, com uma falsa heresia, mas como aqueles irmãos estavam caminhando bem, aquilo estava produzindo
produzindo fruto. Então ele vai dizer, por esta causa, no versículo 9, também nós, desde que o ouvimos, ou seja, ouvimos a situação de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E quando o apóstolo Paulo tem conhecimento da fé daqueles irmãos, uma maneira de viver de acordo com o evangelho de Jesus Cristo, ele diz, desde que eu ouvi isso, eu não paro de orar por vocês, eu não paro de interceder por vocês e de pedir algumas coisas a Deus que precisam acompanhar este modo digno do evangelho. Pensando nisso, o nosso tema é justamente este: vivendo de modo digno do Senhor. É para isso que nós fomos chamados, para viver de modo digno do Senhor. Eu gostaria de tirar rapidamente 3 ensinamentos desse texto sobre este tema, sobre como viver de modo digno do Senhor. Se o Senhor quer que vivamos assim, como então nós podemos viver assim? Em primeiro lugar, buscando o pleno conhecimento da sua vontade. Não é isso que nós acabamos de ler no versículo 9, que ele diz assim: não cessamos de orar por vós e de pedir a Deus que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está dizendo que aquelas pessoas que são chamadas para servir a Cristo, elas precisam continuar conhecendo a Deus e conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Isso é uma coisa meio lógica, os irmãos concordam? Porque como que eu vou viver de modo digno do Senhor sem saber a sua vontade? A única forma de nós fazermos isso, antes de mais nada, é saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele diz que vocês transbordem. A ideia aqui é daquele copo que vai enchendo de água, você vai enchendo até ele transbordar, até ele ser cheio completamente. Nós precisamos, irmãos, saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E talvez você sempre se pergunte isto: como, pastor, que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Certamente um bom começo é lendo a palavra de Deus, porque diz a Escritura que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho. Então nós precisamos buscar no Senhor a sua vontade para as nossas vidas. Ou seja, nós precisamos orar por nós e por nossos irmãos para que possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e o que o Senhor quer que nós façamos na sua obra, no seu reino. É legal ter a aula na escola dominical. Hoje de manhã nós começamos a falar sobre os dons, que são justamente essas habilidades que Deus concede para que nós possamos servi-lo na sua obra, para que nós possamos servi-lo no seu reino. Então nós precisamos achar o nosso lugar no reino de Deus. Não existe essa ideia de alguém, eu sou frequentador da igreja, está tudo certo. Não existe isso. Todos nós fomos chamados para sermos servos de Deus, para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Hernandes, comentando esse texto, ele diz: é inútil tentar servir a Deus sem ter o conhecimento do que Ele espera de nós. Nós não servimos a Deus como nós achamos que nós devemos servir. Às vezes algumas pessoas acham assim: eu posso servir a Deus da minha casa. Não tem essa turma aí, esses doidos da cabeça aí, pessoas sem juízo, que fala assim, eu não preciso da igreja. E só pode ser doido uma pessoa dessa, né? Porque se eu passo uma semana sem ver vocês, já fico com meu coração morrendo de saudade de vocês, né? Porque não existe isso de uma igreja sem os irmãos. Porque nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Porque você fala assim, eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso ler a Bíblia na minha casa, eu posso orar na minha casa. E quando você estiver precisando do seu irmão, e quando você estiver precisando do momento de ceia, que é o momento de comunhão do povo de Deus, nós precisamos da igreja. Mas muitas pessoas acham, não, eu não preciso disso.
É claro que nós precisamos. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ser bênção na vida dos outros. Em Atos, no capítulo 22, versículo 15, um texto muito interessante, diz assim, o Lucas diz assim: então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter as nossas mentes transformadas pela palavra de Deus para viver para a glória do seu nome. Por isso que ele usa esse termo sabedoria e entendimento espiritual. Isso significa, irmãos, que quanto mais eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu vivo no meu dia a dia não mais com a minha visão de mundo, mas eu vivo agora de uma perspectiva divina. É por isso que Cristo diz, a palavra de Deus diz, que nós temos a mente de Cristo. Quer um exemplo disso? Por exemplo, muitas pessoas acham que quando alguém morre, acabou. Não é verdade? Não tem esperança. Muitas pessoas, diante da morte, elas se desesperam exageradamente. Por quê? Porque elas não têm esperança. Elas acreditam que morreu, acabou. Mas para o crente, a nossa perspectiva é diferente, porque nós entendemos que morrer para o crente é uma coisa boa. Por quê? Porque a Escritura diz que morrer para o crente é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Todos nós, por exemplo, temos um monte de conta para pagar. Se a gente morrer hoje, acabou as contas. Nós não temos mais contas para pagar. Nós não temos mais essas tristezas para chorarmos dia após dia, porque o Senhor Jesus, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então a morte para muitos é o fim de tudo, mas para nós a morte é a esperança. Para nós a morte é a certeza de que tudo vai acabar bem com o Senhor. Por isso que nós precisamos transformar a nossa mente e entender a vontade de Deus. Sabedoria e entendimento espiritual significa olhar para todas as coisas com uma cosmovisão cristã, com uma cosmovisão bíblica. Ou seja, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós acreditamos, determina a forma como nós vivemos. É por isso que nós precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque tudo que nós aprendemos da Escritura, tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, da vontade de Deus e passamos a praticar, aquilo vai gerar em nós entendimento, maturidade espiritual. E aquilo sim vai determinar a forma como nós vivemos. Por exemplo, uma pessoa que entende a importância de um culto como este, ela nunca vai para o shopping assistir filme, Barbie, principalmente na hora do culto, porque ela entende que esse momento é especial para os crentes. Esse momento nada substitui, irmãos, estarmos na presença de Deus e na presença uns dos outros. Mas você precisa estar cheio da vontade de Deus na sua vida para entender que Deus é a sua prioridade, que nós temos um compromisso com o Senhor no dia do Senhor e nós não vamos perder esse momento por coisas tão banais. Você fala assim, nossa, mas nem pelo jogo do Vasco. Nós não perderemos por nada. Por quê? Porque nós entendemos na nossa mente, no nosso coração, a importância de estarmos aqui. A importância, muitas pessoas, elas falam assim, eu não estou com vontade, eu não vou para a igreja hoje, eu não vou para a escola dominical. Elas não entenderam a importância da escola dominical. Porque não é só para elas, é também para os nossos filhos. Porque às vezes a gente não pensa que quando a gente não vem para a escola dominical,
A gente não está só se privando de aprender mais da palavra de Deus e de ter mais comunhão com os irmãos. Nós privamos os nossos filhos também de aprender mais da Escritura, da palavra de Deus, de ter vivência na igreja, de ter amigos crentes, de crescer com essa amizade santa, profunda na obra de Deus. Então, irmãos, quanto mais nós entendemos a vontade de Deus, a nossa vida ela é transformada. Você quer viver de modo digno do Senhor? Entenda a vontade de Deus para a sua vida, revelada na palavra de Deus e na Escritura. Em segundo lugar, irmãos, é o próprio título, né, da pregação, vivendo de modo digno do Senhor. Observe o versículo 10. Por que Paulo ora para que a igreja soubesse a vontade de Deus para a vida dela? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Por que nós aprendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos? Para viver de maneira digna do Senhor. E ele vai dizer como? Para o seu... Não foi eu. Para o seu inteiro agrado. Ou seja, quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, tudo que eu faço é para que o Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja exaltado, é para que eu possa dar um bom testemunho, para que quando alguém pergunte algo eu fale, é o Senhor quem faz isso na minha vida. Fazer tudo para a glória de Deus. Colossenses, mais à frente, ele vai dizer no capítulo 3, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Nós precisamos, irmãos, tudo que nós fazemos, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, precisa ser para o agrado do Senhor. Precisa ser para a glória de Deus. Às vezes nós podemos estar fazendo tudo para a glória de Deus dentro da igreja. Mas será que você e eu estamos fazendo lá no nosso trabalho, dando bom testemunho, falando do amor de Deus para as pessoas, se preocupando com as pessoas? Será que eu estou vivendo para a glória de Deus lá dentro da minha casa, edificando a minha casa, edificando o meu cônjuge, os meus filhos? Será que eu tenho vivido para a glória de Deus na minha vizinhança? Será que eu tenho vivido para a glória de Deus no trânsito, onde eu estudo, nas minhas redes de amizade? Irmãos, viver para a glória de Deus é todo lugar, em todo tempo, porque a nossa vida precisa ser para a glória dele. E aqui, irmãos, um ponto de observação é importante. Nós não servimos a Cristo para sermos vistos e reconhecidos pelos homens. Porque às vezes a gente pode incorrer no erro de achar que se eu faço alguma coisa na obra de Deus, eu preciso que alguém chegue lá, dê um tapinha nas costas e fale assim, muito bem, né? Parabéns. Nós não buscamos essas coisas. Convém que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. E mesmo se ninguém falar nada, Deus é que está vendo o que você está fazendo. Nós não fazemos para agradar a homens. É claro que é muito bom quando nós elogiamos as pessoas e devemos fazê-lo, mas no dia que não elogia, a gente não pode ficar tristinho, né? E falar assim, nossa, eu estou tão triste porque eu trabalhei tanto e ninguém falou nada. Como aquela irmã que chegou ao final de culto, né? Teve um dia de mutirão na igreja. Inclusive está na hora de a gente fazer um mutirão na igreja, né? Para movimentar mais os irmãos, né? Carregar mais pedras, né? E aí teve um dia de mutirão na igreja e a igreja foi em peso, eles trabalharam, só que tinha muita gente lá. E quando chegou no culto de domingo à noite, o pastor falou assim, queridos, eu quero agradecer a todos, né? Todos, presta atenção, né? Todos os irmãos que trabalharam e tal. Aí o pastor foi despedir os irmãos na porta, aí lá vem uma irmã, né? Com a cara fechada, amarrada. Pastor, preciso conversar com o senhor depois do culto. Sério, né, pastor? O que eu já falei? O que eu já fiz, né? E aí depois o pastor foi conversar com ela, falou, pastor, eu estou muito chateado. Eu disse, mas por que, minha irmã? Falei alguma coisa? Não, é que o senhor não falou. O que eu não falei? O senhor não falou meu nome, pastor. Porque eu trabalhei mais do que os outros irmãos, eu cheguei mais cedo, saí mais tarde, e eu acho que o senhor tinha obrigação de falar o meu nome. Há muita gente que não fala essas coisas para o pastor, mas age assim.
em busca de reconhecimento humano, em busca de elogios, em busca de tudo isso. Não, irmãos, a gente está fazendo para o Senhor. O Senhor que está vendo, e o Senhor há de nos recompensar. E Ele diz, frutificando em toda boa obra. Quando nós entendemos a vontade de Deus, quando nós nos dispomos a viver uma vida prática para o agrado do Senhor, nós damos fruto na obra, no seu reino, na nossa vida. A nossa vida cristã não pode ser como aquela árvore que ela não frutifica em nada. Muito pelo contrário, a gente precisa dar fruto, irmãos. A gente precisa crescer, a gente precisa fazer o nome de Cristo conhecido. Jesus diz, João capítulo 15, versículos 8 a 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vocês possam ir e dar fruto. Deus nos chamou para isso. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Então nós precisamos, irmãos, ser frutíferos na obra de Deus. E o que significa isto? Significa dar o nosso melhor para que o Senhor seja glorificado. Em último lugar, irmãos, nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente. Em primeiro lugar, eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. Depois eu preciso agora, sabendo a vontade de Deus, viver de modo digno. Mas mesmo que você esteja vivendo hoje de modo digno, você precisa de constante fortalecimento do Senhor. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você está aí caminhando com Cristo? Ótimo, continue, mas continue pedindo a Deus que dê força para que você possa continuar, porque diz a palavra que Paulo orava por aqueles irmãos, para que eles pudessem perseverar nos caminhos do Senhor. Nós passamos por momentos maravilhosos na presença de Deus, mas nós passamos por momentos difíceis também. E nós precisamos rogar ao Senhor que nos ajude a perseverar nos seus caminhos, ainda que vivendo numa sociedade depravada e corrupta como a nossa. Porque era nesse contexto, exatamente um contexto parecido que aqueles irmãos de Colossos viviam. Um contexto politeísta, pagão, depravado. E naquele contexto eles precisavam perseverar seguindo a Cristo. Irmãos, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, me dá força, fortalece-me para que eu possa perseverar nos teus caminhos. Quando está tudo dando certo na nossa vida, é um pouco mais fácil, não é verdade? Está tudo bem, então você fala, nossa, eu quero chegar domingo para louvar a Deus, né? Está tudo bem, eu olhei na minha conta, né? Não está vermelho lá no final, né? Está azul ou está verde, e eu estou feliz da vida. É mais fácil. Mas quando tudo está dando errado, aí é o que o Senhor prova a nossa fé. E aí que nós precisamos de fortalecimento do Senhor para continuarmos servindo a Cristo, apesar das tribulações, apesar dos problemas, apesar das dores que nós experimentamos dia após dia. O Senhor é poderoso, irmãos, para nos fazer perseverar, para gerar longanimidade, como ele diz no texto, paciência em meio às tribulações. E ele vai dizer, com alegria. Irmãos, precisamos ser crentes alegres. Nós temos o Senhor, nós temos Deus na nossa vida, então nós precisamos ser o povo mais feliz dessa terra. Às vezes a gente olha os ímpios e eles vivem completamente longe de Deus, perdidos, sem Deus nesse mundo, e eles são tão felizes às vezes. E às vezes você olha o crente que tem vida eterna, que tem salvação em Cristo, que tem uma igreja para congregar, que tem Deus direcionando a sua vida, que tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. E às vezes esses crentes estão sempre cabisbaixos,
estão sempre reclamando, estão sempre murmurando. Deus está abençoando, Deus está fortalecendo, e às vezes a gente está tão triste, tão desanimado. Irmãos, que nós possamos, como diz o salmista no Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria, irmãos. Seja um crente alegre, você já tem tudo, você tem Deus. Se Deus não traz alegria ao nosso coração, irmãos, nada nessa terra trará uma alegria plena, que dê contentamento, que dê esse fortalecimento. Que possamos, como ele diz no final do versículo 11, dando sempre graças ao Pai, que vos fez idôneos ou qualificados, a parte que vos cabe na herança como santos na luz. O crente precisa ter gratidão a Deus. Não ficar murmurando por aí, mas ser grato a Deus, porque Ele nos fez idôneos. Sabe o que Ele está dizendo assim? Ele fez com que vocês fossem merecedores de todas as bênçãos que Deus tem para dar para o seu povo. Vocês foram tornados em Cristo filhos de Deus. Nós somos a herança do Senhor. Nós somos muito amados por Deus. Nós somos cuidados por Deus. Nos momentos bons ou nos momentos ruins, o Senhor nunca irá nos desamparar. Por isso nós precisamos ser gratos a Deus, porque nós somos idôneos à parte que vos cabe na herança como santos na luz. Nós vamos viver para sempre com Cristo, irmãos. O Senhor há de fortalecer as nossas vidas. O Senhor há de nos fazer perseverar nos seus caminhos. Então, a única aplicação que nós temos para as nossas vidas nessa noite é essa: viva de modo digno do Senhor. Viva para a glória de Deus, viva para a glória do seu nome. Busque na Escritura, na palavra de Deus, a vontade do Senhor para a sua vida. E você vai ver que a felicidade, a alegria, o contentamento serão sempre abundantes na sua vida. Porque a vontade do Senhor é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Amém, queridos? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.